Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Bom dia, amados irmãos, com o santo do dia, paz e bem a todos, que todos estejam bem na graça do nosso Senhor Deus. Hoje, dia 19 de maio de 2005, a nossa igreja celebra a memória de São Pedro Celestino V, Santo Urbano. Também celebramos a memória de Santo Patêncio e Colágero, Santo Ivo e São Crispim de Viterbo. E é sobre a trajetória desses santos, meus irmãos, que nós vamos conhecer hoje. Vamos estar reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos conhecer primeiro a trajetória de São Pedro Celestino V. Ele que era chamado de Pedro Anghileri de Morrone, desde a sua juventude, pôs-se à contínua busca de Deus, encontrava no silêncio e na beleza da natureza a dimensão favorável para contemplar o Criador e servir os irmãos. Pedro nasceu em uma família de camponeses, em Essênia, em 1215, e era o penúltimo de 12 filhos. Bem cedo, tendo ficado órfão de pai, foi encaminhado por sua mãe aos estudos eclesiásticos. Atraído pela vida monacal, entrou para a ordem beneditina. Aos 24 anos, tornou-se sacerdote, mas escolheu viver como eremita no Monte Morrone, na região dos Abruzos. A oração, penitência e jejum marcaram seus dias. Porém, não lhe faltaram tentações que as venceu com a cruz nas mãos. Atraídos pelo seu exemplo, muitos o seguiram. Assim, nasceu o primeiro núcleo de eremitas de Maniela, com a aprovação de Urbano IV. Graças à benevolência do cardeal Latina Malabranca e do rei de Nápoles, Carlos II de Anjou, conhecido como o Aleijado, os celestinos assim se chamaram, se expandiram, fundando mosteiros e restaurando abadias decadentes. Para Pedro, o tempo era marcado pela oração ininterrupta. A sua fama se difundiu na Europa como um homem de Deus. A ele acorriam pessoas de todos os lugares para receber conselhos e curas. A todos os santos propunha a conversão de oração como meio para se obter a paz em um momento histórico dilacerado por tensões, conflitos, mesmo dentro da igreja, e pestilências. A fama do eremita, conhecido por seus milagres e sua conduta espiritual íntegra, levou os cardeais eleitores a identificar precisamente ele como candidato ideal para superar o impasse, recebendo na sua caverna de Maniela uma declaração de prelados. Pedro, a princípio, recusou-se, mas depois entendeu que era o próprio Deus que o chamava para esta nobre responsabilidade. No entanto, rejeitou o convite dos cardeais de ir à Perugia. O novo Papa escolheu o nome de Celestino V e o convocou o primeiro jubileu da história, conhecido como Jubileu do Perdão. Celestino percebeu logo que não era livre no exercício do seu ministério por causa daqueles que na Cúria esperavam se beneficiar pela sua pouca experiência de governo. Na sua pequena cela, em Castel Nuovo, que se tornou sua morada,
amadureceu a ideia de desistir do pontificado. Eu, Papa Celestino V, impedido por legítimas razões, pela humildade e debilidade do meu corpo e pela maldade da plebe, e com o intuito de retornar à minha tranquilidade perdida, renuncio livre e espontaneamente ao pontificado, como também ao trono, à dignidade, às honras e ônus que comporta. Com estas palavras, no dia 13 de dezembro de 1294, Celestino despoja-se dos seus paramentos sagrados e se reveste com o antigo saio. Ali, em uma restrita cela, o eremita morreu em oração no dia 19 de maio de 1296. São Pedro Celestino V foi canonizado pelo Papa Clemente V em 1313. Seus restos mortais, que descansam na Basílica de Colemágio, são meta de contínuas peregrinações. Entre os mais ilustres peregrinos destaca-se Bento XVI, que em 2009 ali deixou o palio recebido no início do seu pontificado. São Pedro Celestino V, rogai por nós. Hoje também celebramos, amados irmãos, a memória de Santo Urbano, Papa. Urbano nasceu sob o império de Diocleciano e morreu sob o de Alexandre Severo. Era um homem determinado e prático na defesa dos direitos da comunidade cristã. Morreu provavelmente como Marte, embora as fontes históricas não sejam unívocas. Hoje também celebramos a memória de Santo Paternio e Colágero, mártires na Via Ápia. Estes dois santos, sepultados na catacumba de São Calixto, em Roma, foram martirizados no ano 304 e celebrados pela liturgia no seu Dies Natalis. Provavelmente eram irmãos de origem armênia e eunucos. Certo Emiliano, no seu leito de morte, lhes confiou a sua filha Anatólia Calista. Hoje, a nossa igreja celebra também a memória de Santo Ivo, sacerdote, advogado dos pobres. Ele que nasceu na Bretanha em 1235 e se formou em teologia e direito. Tornando-se sacerdote e advogado, dava assistência jurídica gratuita em seu castelo, hospedava os pobres que lhe pediam ajuda, sem deixar pregação nas paróquias entre Tredes e Lonec. Foi canonizado por Clemente VI em 1347. Hoje também a nossa igreja celebra a memória de São Crispim de Viterbo. Ele, religioso capuchinho, Pedro Fioretti, entrou para a Ordem dos Capuchinhos em 1693 como Frei Crispino. Por 40 anos viveu em Orvieto como agricultor de hortaliças e depois como mendigo. Viajou pela Itália, sempre amado por seus aforismos. Foi o primeiro santo a ser canonizado por São Paulo II em 1982. São Crispim de Viterbo e todos os santos, rogai por todos nós. Que belíssimas histórias, meus irmãos, desses santos, que eles continuam a nos inspirar. E obrigada a vocês pelo apoio que nos dão ao projeto. E eu convido desde já para amanhã estarem aqui novamente para conhecerem a história do santo do dia com o nosso ministro Nilson Costa. E não esqueçam, sede santos como vosso Pai é santo.